Por muito tempo você pensou que a igreja era um prédio, um local, um lugar, uma construção, com um nome, um determinado nome. Existem vários nomes por aí, mas nesse vídeo eu vou te provar e vou te dizer, te explicar com todos os detalhes o que realmente é a igreja verdadeira do Senhor Jesus. Eu sou o Alisson Ricardo de Freitas e vamos ao vídeo. Para começar a nossa jornada nesse vídeo aqui, eu tenho que te explicar exatamente o que não é uma igreja. Não é, nunca foi e nunca será uma igreja. Uma construção de pedras, um edifício, um local não é uma igreja. Não é a igreja em que o Jesus dizia ser a igreja dele. A igreja do Jesus nunca será, nunca poderá ser uma construção de pedras. Antigamente, os judeus, na época do Jesus mesmo, eles iam a um lugar para orar ou debater a palavra de Deus, tinha um nome determinado, mas o nome não era a igreja dele, nunca foi e nunca será. Para a nossa segunda parte desse vídeo aqui, você tem que entender o que significa igreja. Na verdade, para que você entenda melhor e compreenda, todo o Novo Testamento foi escrito em grego koiné. O grego koiné é uma linguagem rica, onde uma palavra em grego tem vários significados na nossa palavra em português. A palavra que Jesus utilizou para dizer igreja pela primeira vez, eclésia, significa chamados para fora. Chamados para fora. Aí você começa a pensar, qual que é o sentido disso? O que o Jesus queria dizer com isso? Chamados para fora. Bem, ele estava em um local onde existia muitos tipos de deuses e muitos tipos de religiões naquele lugar ali. Onde ele disse a palavra igreja pela primeira vez. Eram vários deuses ali espalhados, entende? Era dessa forma. E o Pedro, um discípulo do Jesus, ele disse que o Jesus era o Cristo, ele reconheceu isso. E foi a primeira vez que o Jesus falou a palavra eclésia, chamados para fora. Por que você tem que entender esse contexto? Vários deuses, várias religiões ali, e ele estava dizendo chamados para fora. O que significa isso? Ele estava chamando aquele povo, aquelas pessoas que entenderam que ele era o Cristo, porque o Pedro falou, tu és o Cristo. Entenderam que ele era o Salvador, para quê? Para sair desse sistema, chamados para fora desse sistema que existe hoje aqui no mundo. Ele estava criando uma nova instituição, ele estava criando uma nova organização, uma coisa totalmente diferente, que ele deu o nome de quê? De igreja. Tem que ficar bem claro o contraste. Você tem que entender o que é um contraste, é uma diferença. O dia contrasta com a noite, porque eles são opostos, são diferentes. O mundo entende e compreenda isso. Quando Jesus falou chamados para fora, ele estava dizendo chamados para fora desse sistema. Qual tipo de sistema? É um sistema egoísta, é um sistema que só pensa em si próprio, entende? Não tinha um pensamento nos outros. Não era assim, não era dessa forma. O que Deus ensinou aos judeus, ensinou todas as eras aos judeus, era pensar no próximo. Mas no próximo quem? O próprio judeu. Ele pensava somente nos dele. E olhe lá, os que seguiam as regras do Deus, é claro. Só que o Jesus, que é Deus também, ele teve que ensinar em primeiro plano. É como se fosse crianças. Você vai ensinar tudo de uma vez para uma criança? Claro que não, você vai ensinando aos poucos. E aquele momento era um momento de evolução. Qual que é esse contraste? Pessoas egoístas, que só pensam nelas próprias e não pensam em mais ninguém, começarem a quê? Amar umas às outras. Esse é o contraste da igreja do Jesus com o mundo. O Jesus está chamando eles para fora dessa organização de que egoística, que só pensam em si própria e que se explodam próximo, para um local onde as pessoas se amariam verdadeiramente e se preocupariam umas com as outras. Seria um ajuntamento incrível, inimaginável, magistral, único
Por isso que as portas do inferno não prevalecerão sobre a eclésia do Cristo. Por quê? Porque é um povo que ama. É simplesmente isso. Ninguém resiste ao amor verdadeiro. O amor verdadeiro destrói cadeias. Quais cadeias? Quais coisas horríveis que o amor destrói? A falta de amor. Exatamente esse contraste entre egoísmo, falta de amor, falta de preocupação com o próximo, para um povo que se ama de verdade. E não se ama só entre si, se ama todos. É isso que Deus quer. Essa é a mente de Cristo, é a mente de Deus. Agora você entendeu o que é eclésia, entendeu o que não é a igreja, mas você precisa entender o falso conceito de igreja. Ah, Wallace, o que é isso? Falso conceito de igreja. Eu não estou dizendo que fizeram isso por mal, não estou dizendo que pensaram nisso, mas criaram um sistema que não é a igreja de Jesus. Não foi e nunca será. O falso conceito de igreja é você dizer que em um determinado lugar é uma igreja e dar um determinado nome para essa igreja, sendo que nunca será. A igreja de Jesus é única, só existe uma. Não existem inúmeros nomes de igrejas do Jesus, não existe, só existe uma. Eu não estou dizendo que eu conheço a igreja, porque quem sonda os corações das pessoas é o Senhor. Quem sou eu? Eu não sondo corações de ninguém. A igreja do Jesus são pessoas que estão espalhadas pelo mundo. Podem estar nas instituições criadas pelos homens? Claro que podem estar, se estiverem. Conhecereis que sois meus discípulos se tiverem amor uns pelos outros. Se tiver amor no coração daquele ser humano pelos outros seres humanos, aí sim, essa pessoa é uma das pessoas que fazem parte da igreja do Jesus. A falsa denominação de igreja é o quê? É um local onde você frequenta, onde você tem determinado horário para chegar, onde você tem que ler livros, onde você tem que cantar músicas, onde você tem que entregar dinheiro, onde você tem que obedecer a uma só pessoa. A igreja nunca foi dominada por um só ser. O único ser que pode dominar a igreja, que é o cabeça dela, está lá escrito, é o Jesus. Mais nenhum. Vós, todos outros, sois irmãos. É claro, tem alguns que têm mais tempo na fé. Qual que é a fé? Amar uns aos outros. Se não estiver amando ninguém, não fez tempo nenhum. Pode ter passado 35 anos dentro das instituições, mas se não teve amor praticado e treinado, não iniciou o processo ainda. Você está na estaca zero, nem entrou. Está naquele jeito lá, que ou é amor, não é frio. Estou a ponto de vomitar da minha boca. Estou a ponto de vomitar da minha boca. Nós estamos falando sobre a falsa concepção de igreja. Se, todavia, entretanto, a pessoa vai numa instituição, ela lê livros, no caso estou dizendo a Bíblia, ela canta músicas, dá o dízimo, tudo isso baseado no amor de Deus, aí sim, claro, pode ir, não tem problema, pode frequentar onde quiser, vá onde for. O Paulo, ele frequentava qualquer tipo de lugar, não importa, porque ele estava naqueles lugares para quê? Para ler livros? Não. Para cantar músicas? Não. Ele poderia cantar, entende? Mas o objetivo principal dele era o quê? Amar as pessoas como Jesus amou. Não adianta um amor diferente. Não adianta um amor qualquer. O Jesus não pediu um amor miserável e medíocre. Ele foi bem claro. O que fazes demais em amar quem te ama? Ama quem te odeia. Ore por aqueles que te perseguem. É um amor excelso, é um amor diferente. Então você começa a entender aquilo que não é igreja e aquilo que é igreja. Aquilo que não é igreja e aquilo que é igreja. Para que tudo fique muito bem claro, nós entramos no propósito da igreja. Qual foi o propósito de Deus? Deus amou o mundo de tal forma que entregou o seu Filho unigênito. Por que ele entregou o Filho dele? Porque Deus é mau. Deus quis castigar o Jesus. Não, por amor.
Porque o Jesus caminhou nessa terra aqui. Ele caminhou na terra porque ele quis criar uma instituição. Não, por amor. Porque o Jesus orou e do seu suor saiu sangue, por amor. Porque o Jesus, pregado na cruz, disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, por amor. Entende? O propósito da igreja é nada mais, nada menos de que amar. Se você está aí atrás da tela, se você está em uma instituição, por outro motivo qualquer que não seja o amor, você está perdendo seu tempo. Estou falando com toda a sinceridade da minha alma. Qualquer motivo que não seja amar as pessoas, você está perdendo seu tempo. Você não está servindo ao Jesus. Você não está servindo a Deus. O objetivo de Deus é amar o próximo. Qual é o próximo? Qualquer pessoa. Ah, o que me fez mal? Esse também você deve amar. É difícil? Muito difícil. Quem disse que eu disse que é fácil? Não disse que é fácil. É difícil. Você quer participar desse povo que verdadeiramente, de alma, de verdade, não de mentira. Você não pode entrar na igreja do Jesus forçado. Ele não é assim, nunca foi, nunca será. Ele não é dessa forma. Por isso que ele fez o quê? O perdão alcançou todos. Todos os seres humanos da terra, todos estão perdoados, todos. Mas quem ele quer na igreja dele? Aqueles que querem amar. Entende o contraste ou não? Você está perdoado. Aí você fala, beleza, estou perdoado, não quero amar ninguém. Beleza, sem problema. Quem vai amar? A igreja do Jesus vai amar. Você não precisa amar, segue sua vida. Nós vamos te amar. É esse o contraste. Ah, mas é assim, dessa forma? Que é isso? Então eu posso fazer o que eu quiser, posso... Claro, é o livre-arbítrio. Estou falando que você não vai colher das suas obras. Tudo aquilo que você plantar, isso também você ceifará. É impossível. Eu estou aqui, cometo um crime, vão me prender, vou ser preso. E eu não estou colhendo uma coisa atroz, não. E outras coisas mais aí, as pessoas acham que está escondido, mas uma hora ou outra vai colher aquele crime ali, aquele pecado que você cometeu. O pecado é a falta de amor, é a completa falta de amor. Então o propósito da igreja é nada mais, nada menos do que amar. Se você não tem esse objetivo, você não está na igreja. Você não precisa estar. Você pode fingir lá que está lendo um livro. Ah, vou ler esse livro aqui, então estou salvo. Não. Salvo do quê? Salvo da sua falta de amor. O Deus está te salvando da sua falta de amor. Da falta de amor, porque o amor é precioso. O amor é magistral. Quando você sente ele, não estou falando do amor medíocre que nós, seres humanos, sentimos. Até o amor pelo seu filho é medíocre, estou te dizendo. Ele pode ser grande, mas é medíocre. Medíocre por quê? Porque você só ama ele. É aí que está a mediocridade. Você não ama os outros filhos, entende? Você só ama o seu. Em detrimento para beneficiar o seu, você é capaz de aniquilar com os outros. É o que eles fazem hoje. Aí você fala, ah, não sou assim. É sim, todo mundo é. Aquele que faz parte do mundo é aquele que pouco se importa com os outros. Mal você consegue dispensar uma ajuda a um pobre que te pede. Mal, é assim. Eu não estou falando que ajudar o pobre é ser a igreja. Nunca foi. Dar dinheiro é ser a igreja. Nunca foi. Ajudar os que estão passando fome é ser... Não adianta nada você fazer isso sem ter amor no coração. Entenda isso. Se o amor está no seu coração, você tem as obras de fazer essas coisas. Se não está, não adianta você fazer nada disso. Você está condenado do mesmo jeito. Condenado ao quê? A não ter. A condenação é essa. Não ter, porque quando você sente o precioso e poderoso amor de Deus, você é transformado completamente. A felicidade brota de sua alma. Vai passar por momentos difíceis? Claro que vamos. Claro que vamos. Quem disse que não vamos? Mas vamos passar com esperança, com fé, e com convicção, e com amor aqui, claro, confortando a gente. Qual amor? O Espírito Santo de Deus. Então nós chegamos ao final desse vídeo. Você pôde refletir muito bem, foi uma história tremenda que dissemos aqui. Você entendeu que a igreja não é uma construção de nunca foi, nunca será.
ela é um ajuntamento de pessoas, onde não é dirigida por um só ser humano, ela é dirigida por Jesus Cristo. Irmãos, nós somos irmãos. Quando a igreja se ajunta, é uma assembleia. Esse é um outro vídeo, poderei fazer depois. Mas a assembleia, todos temos voz. Não ouvimos calado e seguimos cegamente o que alguém diz. Nunca foi isso, nunca será isso. Nós seguimos cegamente o que o Jesus diz. Com esse, é claro, a gente segue. Por quê? A sabedoria dele é incrível. Quando eu falo Jesus, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Teve um cara lá, não deu nada do que o Jesus fez. Ele falou assim, como um pai pode assassinar um filho atrozmente? Ele não entendeu que era ele que estava lá. Ele não entendeu que o Deus se encarnou em carne. Ele assassinou a si próprio, ele se doou. Ele não entendeu isso, né? Ele achou que estava matando o filho dele. Como ele não... de igreja, como ele não pôde entender esse mistério, né? Hoje a física quântica mostra que as partículas podem estar no mesmo lugar em várias posições. É o que o Deus fez. Ele estava no céu, estava aqui na terra como Jesus. Ele é humilde, né? Porque se encarnar já tem que ser a pura humildade, porque o Deus é o Todo-Poderoso, né? Ele nunca precisaria fazer isso. Ele nunca teve pecado, ele nunca teve erro, entende? Mesmo assim, ele amou a gente de tal forma que veio e foi trucidado por você para que você tenha seu alívio. E não ache que foi o Lúcifer que trucidou ele, não. Entenda isso, fomos nós. O nosso pecado, não foi Lúcifer. Você não fez nada, quem fez fomos nós. Nós pecamos, nós erramos. Isso faz parte da restauração, entende? Da misericórdia. Você deseja seguir a esse Jesus que eu te mostrei, pertencer a essa igreja, mesmo que ela seja invisível, uma hora você vai encontrar alguém aí que faz parte dela, eu te garanto. Não estou falando de instituições, verdade. E seu coração se alegrará. E nós vamos seguindo. Lembre-se que não há mais intermediário entre você e Deus. Não precisa de ninguém. Deus te ouve em qualquer lugar. Você pode entregar seu coração para Ele. Quando eu casei, eu não assinei papel nenhum. Eu casei comigo. Hoje eu assinei por coisa dos seres humanos. Eu sigo as regras dos homens. Mas quando eu casei espiritualmente, não assinei papel nenhum. Eu falei para Deus, Deus, eu estou casando hoje. O meu mulher. Na verdade, há muito tempo atrás, né? Essa é uma outra história. Contarei ela depois. Você quer fazer parte dessa igreja, se ajoelha. Ou fica em pé mesmo, Deus te compreende de todas as formas. Rasga essa coração para Ele, ó Deus. Eu não entendia, nem sabia o que era a sua igreja, hoje eu sei. Eu quero amar as pessoas. Não possuo esse amor, meu amor é miserável, medíocre. Então, transforma esse ser, me enche do seu amor e me envia. Enviar para quê? Para dizer palavras? Claro que não! Enviar para amar as pessoas, dispensar o amor dele para todos. Todos. E nós vamos para isso. A igreja dá, o mundo não quer dar, quer receber. Nós somos feitos para quê? Para amar de todas as formas. Se você gostou desse vídeo, dá um clique no like. Se você acha que essa mensagem te abençoou, compartilhe, porque a força máxima desse YouTube aqui é o compartilhamento. Lembrando que a gente vai ter vídeos, vários vídeos, vamos fazer vários vídeos. Se você já feito um vídeo, digita nos comentários aí, nós vamos fazer. Nós fizemos todos os nossos vídeos e nós estaremos juntos, como uma família fraterna e amorosa pelo século dos séculos.